Se você trabalha na área de recursos humanos e ministra treinamento, sem dúvida esse vídeo vai te ajudar muito, porque eu preparei 5 cuidados técnicos e éticos que nós, facilitadores de processos grupais, precisamos nos ater para conduzir um treinamento com bastante eficácia e assertividade. Eu me chamo Vanusa Cardoso, sou psicóloga de formação e atuo há 20 anos com processos grupais, tanto processos grupais de liderança quanto processos grupais de fortalecimento dos times. E eu encontrei já várias situações onde os instrutores, os facilitadores se perdem por falta de preparo técnico e eu trouxe aqui 5 reflexões importantes para você. A primeira, vem comigo, esteja a todo momento no estado de mindfulness. Ou seja, se você ministra treinamentos, mais do que qualquer pessoa, naquele momento que você está conduzindo o seu processo grupal, você precisa estar atento no aqui e agora. Ou seja, nada de ficar olhando o celular, nem nos momentos onde você trouxe uma consigna, né? Uma consigna é o quê? Eu implementei uma técnica com meu time, enquanto eles estão trabalhando em equipe, eu vou e dou uma olhadinha no meu celular. Não faça isso. Por quê? Porque você se desconcentra enquanto facilitador. Então, a todo momento, a gente tem que ficar atento aos detalhes, ao processo grupal, a quem está mais participando, se alguém está com dificuldade, precisando de algum material. Parece tão óbvio isso, mas olha, já tive algumas experiências em observar alguns facilitadores e eu vejo que muitos facilitadores cometem esse erro. Conduzem uma dinâmica e assim que possível são seduzidos para olhar o WhatsApp, vou fazer algumas postagens e aí se desconectam do seu grupo. Então esteja no aqui e agora, no estado de presença, no estado de mindfulness. Coloca no modo avião, depois que concluir o treinamento, sim, você para, observa e resolve o que tem que resolver. Tudo bem? O segundo cuidado que a gente tem que ter e atenção é quanto ao branco. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que me perguntam, Vanusa, e se der um branco? Eu digo, se der um branco, parabéns, você é de carne e osso, como eu sou, como qualquer pessoa, e faz parte, o branco faz parte, às vezes a gente está um pouco nervoso, ansioso, às vezes até nos próprios vídeos ocorrem aqui, né, no YouTube, me dá alguns brancos e eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que levar com leveza interna. A gente às vezes se cobra tanto, né? Tem um chicote interno enquanto o RH tão pesado, tão severo, e aí dá aquele branco, a gente fica nervoso, meu Deus, eu não podia deixar de explicar esse detalhe, como que eu esqueci? E pronto, já me desestabilizo enquanto facilitadora. Então eu gosto de trazer sempre a importância do bom humor. Se te der um branco, brinca com isso, diz, gente do céu, me deu branco, me ajudem. Onde é que eu estava mesmo? Qual foi a última frase que eu falei? Brinca com as pessoas, aproveita esse momento para trazer leveza. O Kurt Lewin, né, nos traz, no viés da psicologia, a importância da nossa espontaneidade. Quando a gente resgata a nossa espontaneidade, a gente é de fato quem a gente é mesmo, sabe? Sempre precisar ficar provando e sendo muito perfeccionista, tudo fica muito mais legal, as pessoas se conectam com verdade. Então, se der branco, traz leveza, brinca com isso e não entra no chicote interno. Tudo bem? O terceiro ponto muito importante de atenção, se você perceber que transmitiu algum dado ou informação incorreta, ocorre. Às vezes eu posso explicar, né, sobre uma teoria e falar sobre tal autor e no momento eu não me dou conta que eu confundi o autor, eu confundi um ano, um dado, o nome de uma funcionalidade. Pode acontecer, de novo, a gente é de carne e osso, mas qual é a nossa postura ética enquanto facilitador? Quando eu percebi que cometi esse equívoco, vai e já se retrata com o grupo. Imediatamente. Então, se você deu uma informação, teve o coffee break, você se deu conta na hora do coffee ou recebeu um feedback que deu essa informação errada, volta do coffee e já diz, gente, me desculpem, eu dei uma informação sobre o ano tal e não é este outro. E tá tudo bem, também não entra no chicote interno. Alguns facilitadores vêm me questionar, Vanusa, mas aí eu não vou demonstrar falta de autoridade dizendo que eu cometi um erro? E eu digo muito pelo contrário. Você vai mostrar coerência, integridade, que você também é de carne e osso e que você é uma pessoa humilde. Quem mais erra é quem mais tenta, então faz parte. Se você cometeu um erro querendo acertar, se retrata, mostra um pouquinho da sua vulnerabilidade. A Brené Brown traz, né, nos livros dela, e tem inúmeros, e eu super recomendo que vocês leiam sobre ela, e ela fala que vulnerabilidade é coragem,
não é despreparo. A gente, quando mostra a nossa vulnerabilidade, tá tudo bem. Todos nós sentimos, só que a gente tem medo, né, de mostrar quem a gente é de verdade. Então, se você cometer algum erro, mostra para essas pessoas que de fato você errou e tudo bem. Acolhe isso dentro de você. Não se cobra, não dá mais peso do que o momento já exige. Eu vejo que algumas pessoas entram nesse momento num mecanismo tão forte de autocrítica, eu não poderia ter errado, como que eu errei? E aí acabam performando mal depois todo o treinamento porque ficam ali se chicoteando. Então, de novo, tá? Dê férias aqui para dentro, não fica se chicoteando mais do que você deveria. Quarto ponto, muito, mas muito importante, ele está relacionado à contratransferência. O que é a contratransferência? Quando alguém do grupo me fala algo e eu levo para o lado pessoal. Dentro de um grupo, e quando a gente estuda, né, os processos de inclusão, controle, afeição do Will Schultz, a gente entende que existem fases de grupo, existem perfis de grupos, e a gente começa a entender que sim, é muito comum nos grupos ter aquela pessoa que tenta desfocar, ter aquela pessoa que fica com um jeito assim, né, no não verbal, de que eu não tô nem aí, ou tem pessoas no grupo que tentam tirar a sua autoridade como facilitador. Faz parte, isso existe na maioria dos grupos. E quando a gente começa a estudar e se aprofundar sobre processos grupais e a gente entende que isso não é um problema com a Vanusa, isso ocorre porque é um funcionamento grupal, aí eu distancio e eu não entro no que a gente chama de contratransferência. E por que eu estou trazendo esse tema com tanta assertividade, de uma forma agora trazendo, né, o quanto isso é importante? Porque eu percebo professores, tá? Com doutores, e no momento de uma aula, um aluno fazer, né, um questionamento para esse professor ou para esse facilitador, e o facilitador entra, né, nesse mecanismo do pessoal, entra no seu mecanismo do ego, e aí fica num debate só com essa pessoa e caramba, você dispersou todo o grupo, e você perdeu toda a tua atenção do grupo, e o grupo percebe o quanto você como facilitador não está preparado internamente. Então, quando a gente começa a entender que isso faz parte do processo grupal e não é contra a Vanusa, a gente já vai mais preparado, entendendo que ok, tem pessoas que têm as suas questões e o mais importante é que eu não a julgue. Quando alguém num grupo tenta tirar minha autoridade, eu não julgo essa pessoa e eu respeito a opinião dela, eu agradeço a contribuição dela, mas não deixo isso acabar com o meu treinamento, né, me desafiar em termos de autoestima, tudo fica muito mais leve. E quando eu sei que isso existe, eu vou mais preparado para isso. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que carroça vazia faz barulho, carroça cheia é silenciosa. Então, as pessoas, quando elas estão com problemas, quando elas estão com situações que elas não conseguiram resolver na sua vida, elas precisam fazer barulho, né? E às vezes elas fazem barulho justamente no seu treinamento. Então elas tentam te questionar, tentam ser ofensivas, faz parte, mas quando eu olho para esse ser humano e eu não julgo essa pessoa, entendo que isso faz parte e isso é do outro, eu acolho isso e trago essa pessoa pro treinamento, para esse trabalho, tudo fica muito bem. Então esse é um ponto muito importante e muito estratégico e que eu vejo que muitos facilitadores se perdem porque entram no mecanismo do ego, saem chateadinhos, né, nesse arquétipo da criança, dizendo, nossa, me preparei, pensei nas atividades e aí chegou lá pelas tantas, a pessoa nem estava aí para mim, ficou lá na cadeira. Não entra nessa, tá? As pessoas têm os seus mecanismos, não entra em contratransferência. Tudo bem? E para a gente fechar, faz essa condução no final dos treinamentos com muito carinho, faça um link, faça um fechamento de tudo que você trabalhou. Eu vejo que alguns facilitadores, eles pensam tanto às vezes em levar várias dinâmicas e aí eles acabam não aprofundando nenhuma. Ou então eles pensam numa coisa bem bonita, bem cheia, né, de show. Pensa o seguinte, esse meu fechamento eu tenho que linkar tudo o que aconteceu durante o dia. Então não precisa ser aquele fechamento show, tá? Mas que seja um fechamento que você coloque link em tudo que você trabalhou durante todo o dia ou durante aquelas horas que você estava com o grupo. Porque às vezes os facilitadores conduzem dinâmica, mas ficam várias pontas soltas durante o trabalho
e ao final o facilitador não faz esse fechamento, não faz essa conexão, e as pessoas saem com coisas inacabadas, ou que mesmo que eu aprendi. Então ao final faça esse fechamento, faça esse link e se despeça de um jeito bacana, sabe? Faz um fechamento numa energia mais alta, coloca uma música, enfim, cada um tem o seu jeito, e seu jeito é o jeito certo, mas são alguns pontos que eu quis te trazer. E por fim, peça um feedback para as pessoas. Nunca faça um treinamento sem feedback, a gente tem que melhorar todo momento. Nós, como facilitadores, não podemos entrar no mecanismo de arrogância, nunca, de achar que eu já sei dar treinamento, eu já dou treinamento há 20 anos, então eu já sei tudo. Nem pensar. Peça sempre feedback, e eu aprendi com a minha mestra na SBDG, que uma das formações de grupo que eu fiz foi pela SBDG, a Emiliana, que eu sou apaixonada por ela, até um jeito aqui de te homenagear, Emiliana. E ela dizia assim: Vanusa, o frio na barriga, ele é necessário. Então eu trago agora nesse fechamento desse vídeo essa reflexão, a importância de a gente sempre pedir feedback e de a gente reconhecer que se eu ficar com receio de feedback, ou se eu ficar com receio de lá na hora conduzir o meu treinamento, fiquei com frio na barriga, fiquei nervosa na hora de uma palestra, faz parte. Ela sempre dizia isso pra gente, que o frio na barriga mostra humildade. Ela dizia o seguinte: se algum dia você for conduzir uma palestra e não tiver nenhum frio na barriga, ou for receber um feedback ao final do treinamento e você não tiver um pouco desse frio na barriga, cuidado, porque talvez aí a gente já entrou no nível da arrogância e aí eu não aprendo mais, né? Eu acabo estabilizando o meu aprendizado. Tá bem? Eu espero que essas 5 dicas, esses 5 cuidados técnicos e metodológicos tenham ajudado você que ministra treinamento. Se você ainda não está inscrito aqui no meu canal do YouTube, se inscreve, coloca ali o sininho para você receber. Todos os meses nós teremos vídeos diferentes aqui para contribuir com o seu desenvolvimento. E nas minhas redes sociais também vocês conseguem me localizar como Vanusa Cardoso Coaching. LinkedIn, Face, Instagram, enfim, tem programas ao vivo, entrem lá porque tem muita coisa boa gratuita para você, tá bom? Uma ótima semana, ótimos treinamentos para você!